para cá o Loure e o Fernando Nakagawa. Lula ontem, Lorival, por isso que eu estou te chamando aqui também, o Lula ontem disse no discurso dele que ele ia fazer, a primeira coisa era correr o mundo para buscar investidor. Ou seja, ele está de olho no investidor estrangeiro para tentar compensar esse mau humor que ele está fazendo questão também de alimentar com o mercado interno, né? E isso lança um peso enorme sobre a montagem dessa agenda e o que ela sinaliza, né? Ao sinalizar que vai voltar a falar com o Maduro, Lula reacende críticas de uma ala da direita, extrema-direita no Brasil, chame como quiser ou separe como quiser, né? Ao sinalizar também China, que vive uma disputa estratégica com os Estados Unidos, né, lá fora, também. Há uma outra questão que está, assim, muito em aberto. O que Lula vai fazer com a disputa Rússia e Ucrânia, né? E mais, quando for sentar com Biden, vai focar na pauta certa? Tudo isso tem um impacto muito grande, inclusive no plano que ele traçou, que é o plano de trazer investidores lá de fora, botar dinheiro estrangeiro forte no Brasil, até para dar uma diluída aí nessa grita do mercado interno. Bem, o ambiente de negócios eu vou deixar para o Nakagawa comentar, mas do ponto de vista geopolítico e geoeconômico, se o Lula quer atrair investimentos para o Brasil, infelizmente neste momento, nessa quadra da história, terão de ser feitas algumas escolhas. Os Estados Unidos, eles não esperam um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos, não é isso. Mas existe uma série de setores da indústria, da cadeia de valores, que os Estados Unidos estão colocando obstáculos sobre as transações cada vez mais. Tudo que está relacionado com alta tecnologia, com semicondutores, existem leis, portarias do Ministério do Comércio, uma série de medidas que estão sendo adotadas para, digamos, retardar o processo de desenvolvimento, de inovação na China, tanto no campo civil quanto no campo militar. A China é um grande investidor no Brasil, os Estados Unidos também são, os países europeus também são. Mas existem áreas estratégicas nas quais o Brasil, de fato, terá de fazer escolhas. E haveria aí uma oportunidade para o Brasil organizar o seu ambiente de negócios para entrar na cadeia de valores deslocada da China, que esse é um interesse do governo Biden, trazer em termos de friendshore, de nearshore, ou seja, um país amigo, confiável, que tem uma energia limpa. Mas para isso precisaria dar uma bela limpada no ambiente de negócio. Você conversa com os empresários americanos e até mesmo com diplomatas, pessoas ligadas a essa área de comércio e de investimentos, eles dizem que o Brasil é um non-starter, não dá para vir para cá neste momento. Outros países mais próximos e com acordos de livre comércio mais sólidos, com acordos de livre comércio como o México e a Colômbia e naturalmente o Chile também, estariam na frente nisso. Então, por essa via, neste momento, e ainda mais considerando as visões de política econômica do presidente eleito Lula, não vai acontecer. Qual é a grande avenida? É a parte ambiental. Aí realmente o Fundo Amazônia, o mercado de carbono, né, créditos carbono, outras formas de investimentos associadas ao meio ambiente, isso sim tem uma grande avenida aberta e aparentemente o presidente Lula entende a potencialidade disso. Ô, Naka, e aí por que eu estou chamando a atenção para esse ponto, né? Porque não está sendo suficiente, né? O investidor estrangeiro que nesse momento estava ali vendo Lula com bons olhos e pensando nas oportunidades de economia sustentável, carbono zero, o raio que o parta aí nessa agenda 2.0 muito abraçada pelo Biden, não está segurando. O Brasil está descolando do que está acontecendo lá fora por conta da incerteza interna, né? Nada está ajudando a desanuviar um pouco. Eu vi que você escreveu aqui que a Bolsa de Nova York passou a cair depois da decisão do Fed. Quando eu acordei, era cedo, os mercados lá fora estavam animados com o que estava acontecendo. Se você quiser contar o filme todo, vamos nessa. Aqui, essa surpresa da decisão, aqui o comunicado divulgado depois da decisão de alta do juro, trouxe um tom talvez um pouco mais conservador do que o mercado esperava. Então, a possibilidade de o BC deles reduzir o ritmo de alta da Selic deles lá nos Estados Unidos diminuiu bastante
bastante, então a bolsa está caindo agora, as 3 principais bolsas caem nos Estados Unidos neste momento, por causa desta percepção de que na próxima decisão do Fed haverá um outro aumento de 50 pontos, como a gente teve agora. Agora, sobre esse cenário que o Lorival estava muito bem descrevendo, é interessante porque quando a gente fala em investimentos de longo prazo, tecnologias novas, energia verde, 5G, automação, o Brasil está relativamente bem posicionado. A gente tem um mercado grande, recursos naturais, sol, vento, enfim, uma série de aspectos positivos. Só que neste momento, uma coisa que ainda trava a vinda do gringo para o Brasil, para transformar tudo isso em dólares e reais aqui na nossa economia, é de não entender como será o amanhã da economia brasileira, como será o começo do próximo governo, como será o ano que vem na economia brasileira. Que a percepção de que daqui a 5, 10 anos eles estarão no Brasil, estarão, mas talvez eles possam adiar em 2, 3, 4 anos, a depender de como será esse governo. Então, esta é a dor de curto prazo. Querem entender como será a economia no curto prazo. Sem saber, não vão vir. E eles podem adiar em alguns anos essa história. O problema é, se adia muito, o Brasil perde novamente o bonde da história. Bom, gente, já volto com vocês.